a gente está falando de 9 reforços. É o Super Cruzeiro de 2025. Muito bem, pessoal, chegando com mais um corte do Cruzeiro, com a mídia esportiva trazendo todas as informações do Cruzeiro no mercado da bola. Então, bora conferir esse trecho bem legal que eu separei aqui para vocês, com uma dobradinha dos programas do Jogo Aberto e da ESPN Brasil, trazendo todas as movimentações do Cruzeiro. Mas antes, verifique se você está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Uai, nosso assunto é lá em Minas agora, Trey. O Cruzeiro segue ativo no mercado e está na preparação para sua estreia na FC Series. O elenco já viajou, já se encontra lá nos Estados Unidos. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um time que encaminhou seu ataque e virou o foco para a defesa. Fabrício é uma combinação de fatores e o atleta não queria permanecer aqui, ele tinha vontade e é legítimo dele ir para o Cruzeiro. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem que receber pelo atleta. É, de fato, uma boa quantia mesmo. 7 milhões de euros pagos à vista. Agora, Fabrício Bruno retorna ao Cruzeiro, mas o destino principal não é a Toca da Raposa, e sim os Estados Unidos, onde a equipe faz a pré-temporada na preparação para a FC Series. Quem não vai para a terra do Tio Sam e nem virá para Belo Horizonte é Valentim Gomes. O Cruzeiro chegou a um acordo com o Vélez envolvendo o zagueiro, mas por diversas vezes o clube argentino recuou. Quando a cifra foi de 8 para 11 milhões de euros, a Raposa se retirou das negociações. Um a menos em um elenco pra lá de recheado. Quem também desembarcou na América do Norte foi Marquinhos, atacante ex-fluminense, que já jogou com Fernando Diniz e pertence ao Arsenal, sendo emprestado por uma temporada para a equipe do Cruzeiro. Quando eu tive a oportunidade de estar aqui, eu não pensei duas vezes, né? Um projeto muito ambicioso que o Cruzeiro tem para esse ano, então tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para a gente e que possamos alcançar nossos objetivos. Bolassi também participou da sua primeira atividade com o elenco celeste e já chegou bem, marcando gol no rachão. Já o time de sem colete, de Dudu, Gabigol e Fagner, a famosa panelinha, não teve vida fácil. Os Galácticos estão jogando no terceiro e quarto. Os Galácticos estão tudo por último. Pra rebaixar. É, agora os Galácticos vão ter que ser craques para aguentar a provocação. Caiu aí! Virou ele! Aí! Vai rápido pra lá! Com o clima leve, o Super Cruzeiro vai se encaixando a dias do primeiro clássico da temporada. Ansiosa para ver esse Cruzeiro em campo, que vem prometendo desde a temporada passada. Eles já começaram uma agressividade no mercado da bola em 2024, mostraram que não estão para brincadeira, vem com tudo em 2025. Fabrício Bruno, mais um que é cria do Cruzeiro, volta para casa. E o que foi esclarecedor ontem no lançamento do Campeonato Carioca foi a entrevista do BAP, deixando muito claro que o Fabrício Bruno não queria mais permanecer no Flamengo, o que facilitou a volta dele para casa. O desejo do atleta, o Flamengo pediu um pouco mais e o Cruzeiro topou, de 5 milhões foi para 7, negócio fechado. Agora, mesmo ele tendo perdido espaço no Flamengo com o Felipe Luiz, é um baita zagueiro, Ronaldo. Acho que foi isso também que fez com que ele mudasse, né? Porque ele ficou um tempo também na reserva, foi para a seleção brasileira, depois voltou, acabou ficando no banco. E agora esse projeto ambicioso, né, que estão falando aí do Cruzeiro, tem não só mexido com os jogadores, mas com os empresários também. E a própria forma de lidar também do Alexandre Matos, de conseguir trazer a turma. Eu não sei como o Rony não caiu lá também, viu? Acho que ele não estava no radar, né? O Rony do Palmeiras. Mas a verdade é que todo mundo que foi sondado pelo Cruzeiro, ou já está no Cruzeiro, ou está a caminho. Então, sinal que o projeto lá é maravilhoso. E essa ansiedade que você falou, da gente ver agora, na quarta-feira, nós vamos ver aqui na tela da Band também, o Cruzeiro, de que forma que vai estar em campo, né? Porque fora, o que foi feito fora foi uma grandeza. E é o maior de Minas. O pessoal fica bravo comigo, mas é o maior de Minas, sim. E está demonstrando isso não só dentro de campo, como fora de campo, como dentro de campo e fora de campo. Agora, quem vai ter que mostrar muito serviço no comando do Cruzeiro é o Fernando Diniz, que chegou como bombeiro, ele chegou para apagar o incêndio, o Cruzeiro havia demitido os técnicos, enfim, não conseguiu bons números. A final da Sul-Americana, em especial o primeiro tempo, o Cruzeiro não havia entendido que era uma final, que era um título internacional e apresentou o futebol muito abaixo, até conseguiu se reencontrar ali no segundo tempo, mas a expectativa no Diniz, porque
A gente termina a temporada de 24 com diversos zum no ouvido, ó, vai cair. Ele não foi mandado Ele vai embora. cair. Ele não foi mandado embora Pois depois. é. Mas que foi aquele Faltou fake isso aqui, news, né? Foi fake news, não foi? Ou a Porque ele fake falou, news, né? ninguém me falou nada, como é que vocês estão falando aí? Seus cavalos, não sei o quê, na imprensa. Ele chegou muito bravo na coletiva de imprensa. Eu nunca vi o Pirulito não, Fernando Diniz tão bravo. Um beijo pra ele, eu adoro o Fernando Diniz. É fácil de ver o Fernando Diniz bravo, tá? Você já deve ter visto, sim. Vi também. Mas expectativa aí no trabalho do Fernando Diniz, que ele comece com mais tranquilidade a temporada, o que é raro, né? Um técnico chegar no começo da temporada para, enfim, aplicar a sua metodologia. Agora... Assunto importante. Então, para isso, já vamos atualizar com a Vitória Leite as últimas contratações do Cruzeiro, porque, sem dúvida, o Cruzeiro é um dos players do mercado. Isso. Não é? Certíssimo. Vamos lá, então, Vitória. Mais gente chegando por aí? É isso, Bruno, Mari, bom dia para vocês, pessoal do estúdio, para todo mundo que nos acompanha. O time que mais tem se movimentado aí, né? A gente está falando de poder fechar essa janela com 9 reforços. A ideia eram 10, mas já vamos explicar o que aconteceu com o 10º. O que a gente sabe é que o Cruzeiro, claro, já anunciou, né? O atacante Marquinhos, que estava no Fluminense, emprestado pelo Arsenal, vai ficar este ano de 2025 por aqui em Belo Horizonte. Já era esperado por aqui. Chegou a Confins, inclusive, na semana em que o Cruzeiro apresentou os reforços no Mineirão, e tinha a questão de exames médicos, também fecharam algumas burocracias de contrato, mas Marquinhos, então, já é jogador do Cruzeiro. Antes de a gente falar dos outros 2 jogadores que um vem e outro não vem mais, vamos ouvir o que o Marquinhos disse pelo Cruzeiro, já com a camisa celeste. Muito feliz de estar aqui podendo representar as coisas do Cruzeiro. Tenho certeza que esse ano vamos fazer grandes coisas com essa camisa. Não vai faltar alma, não vai faltar luta e muito desempenho. Quando eu tive a oportunidade de estar aqui, não pensei 2 vezes, né? Um projeto muito ambicioso que o Cruzeiro tem para esse ano. Então tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para a gente. Já joguei com o Caio na seleção e o Kaique, né? O restante do elenco só jogar contra. Então para mim agora é mais fácil estar jogando com tantos craques ao lado, né? É isso. Bom, Marquinhos, então, já é jogador do Cruzeiro. O outro jogador que está praticamente... vai ser anunciado, né? Já foi até... o Flamengo soltou um comunicado de que ele teria sido liberado para fazer exames médicos para, então, fechar esse contrato com o Cruzeiro. É o zagueiro Fabrício Bruno. Tinha contrato com o Flamengo ainda vigente até 2028. Foi negociado por 7 milhões de euros. Negociado por todos os direitos econômicos, né? Então, agora o Cruzeiro detém esses direitos e também é esperado para ser anunciado e se apresentar ao Cruzeiro. Falando ainda de zagueiro, um outro jogador que deu dor de cabeça aqui na nossa apuração, viu? Porque não só a mim, mas Lúcio Gonzalez também entrou nessa, Dani Boaventura, Pascoalzinho, todo mundo foi atrás de saber a informação desse cara, porque toda hora mudava a história. Uma hora o Cruzeiro ia adquirir por 8 milhões, 80%, outra hora 9 milhões de dólares, 90%, até que o Cruzeiro fez uma proposta de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos e o Vélez teria pedido então 12 milhões de dólares. Pedrinho não gosta desse tipo de coisa, não gosta de ficar indo e voltando nas negociações, então desistiu da contratação do zagueiro argentino, que tinha potencial de venda depois, né, 21 anos, enfim, um jogador que é importante para uma SAF também. O Cruzeiro tinha bastante interesse no jogador, mas não curtiu muito como funcionou essa negociação e desistiu. Então a gente está falando de 9 reforços, é o Super Cruzeiro de 2025, Mari e Bruno. E são reforços grandes, né, Mari? Eu quero ver onde o Bruno vai posicionar o Cruzeiro no nosso ranking. Eu quero só ver se vai dar problema com a torcida do Cruzeiro mais uma vez. Aí é na questão ali de reforços, animação, empolgação. Não é pra votar agora, não. Vou pensar até o final do programa. Do lado do Cruzeiro, muito bom, né? É um jogador que vai qualificar muito a zaga do Cruzeiro. Traz porte, né? Traz peso para a zaga. Hierarquia. Hierarquia. Você gosta, né, dessa palavra. E liderança e identificação, porque foi um jogador que começou no Cruzeiro. Então tem toda uma história ali e chega para ser um jogador de imposição. O outro zagueiro que viria não vem mais, né? O Cruzeiro oficialmente saiu do negócio com o Valentim, Valentim Gomes, do Vélez, que já começou a treinar lá. No Vélez já começou a pré-temporada. O técnico agora é o Seba Domingues, lembra dele? Que o zagueiro que jogou no Corinthians? Exatamente. Foi colega nosso como comentarista do ESPN Argentina. Então, agora é o técnico. Ele já vinha trabalhando em outros clubes, o Seba, como técnico? Não sei te dizer.
Mas ele assume agora o Vélez, onde ele também foi jogador, né? Foi zagueiro lá. E então acho muito bom. Eu só queria, do lado do Flamengo, Abel, pontuar que a gente vai entendendo, como é uma gestão que está muito no início ainda, entendendo como é que vai ser esse funcionamento. Porque, na minha cabeça, pelo menos o que eu estou ouvindo, o que eu estou entendendo, que quem fala do futebol é o Boto. Ah, mas o BAP é o chefe do Boto. Mas o que foi dito assim, quem fala do futebol é o Boto. Aí o BAP já falou da negociação do Fabrício Bruno para o Cruzeiro, que é um dinheiro que chega e que tal. E ele também falou um pouco... É normal, foi perguntado ao presidente. Mas assim, se o futebol é do Boto, ele podia falar assim, olha, perguntem ao Boto que ele vai falar sobre o futebol. Eu estou aqui, ontem foi o evento de lançamento do Campeonato Carioca, né? Aqui, aliás, vai entregar o troféu Zico ao seu vencedor. Achei muito legal essa ideia, grande ideia. E ele estava lá representando o Flamengo como chefe de Estado, vamos colocar assim, né? Mas o chefe de governo no futebol é o Boto. Mas ainda assim ele falou sobre o assunto. Então, talvez, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa entender como vão funcionar. Ok, é o Boto que fala, mas o BAP, quando quiser, vai também falar. Ele tem autoridade para isso, ele é o presidente do clube, mas porque essa questão está muito colocada, né? Você concordou com o que ele falou? Não, em resumo, ele falou, o cara estava a fim de sair e é bom receber uma grana aí. Faz sentido, faz todo sentido. Agora tem que repor. Porque saindo ele e saindo o Davi Luiz, perde os 2 zagueiros de reservas imediatos. Dá para ficar só com a garotada da base? O Felipe Luiz, ele deu um recado, né? Assim, de escolha pessoal e do que ele pensa de futebol, que o Léo Ortiz se encaixa muito mais do que ele imagina, né? Um jogador com qualidade, zagueiro com qualidade para sair para o jogo, enfim, para se apresentar dessa maneira, forma uma dupla interessante com o Léo Pereira, mas é muito importante o que o BAP vem falar sobre o jogador querer sair, porque o Fabrício Bruno, ele não é um zagueiro dispensável de elenco, ele tem a sua qualidade. Durante muito tempo foi a dupla com o Léo Pereira na temporada, foi importante. E jogando vários jogos pro Flamengo, chegou à seleção brasileira, chegou muito bem. Então, é importante a declaração do presidente, porque parece, abriu mão de um zagueiro e agora vai ter que contratar. Não, foi um negócio bom para os 3. O Fabrício queria sair, o Cruzeiro queria pagar e o Flamengo topou receber e atender à vontade do jogador. Agora vai precisar ir ao mercado e tem a oportunidade de ir ao mercado buscando uma peça que se encaixe mais no que o Felipe Luiz pensa para o jogo. Então não adianta você permanecer com o jogador que estaria insatisfeito com a reserva e que não se encaixa necessariamente na ideia do treinador. Então o negócio foi bom para os 3. E ainda entra... Exatamente. E eu acho que para o Cruzeiro foi uma ótima contratação. Assim, para falar um pouco do lado do Cruzeiro, que a gente acabou falando menos, o Cruzeiro está contratando muito jogador, mas muitas das contratações, assim, jogador que a gente sabe que é bom jogador, mas o Cruzeiro está contando com uma retomada. Sim. Né? Jogadores que não vivem seu melhor momento, você está contando com uma retomada física, técnica, até em alguns casos, eventualmente, de motivação ali num novo cenário para retomar. O Fabrício Bruno, acho que é um jogador que você não precisa muito dessa retomada. Acho que ele chega, assim, se ele mantiver do jeito que ele vinha, já é um grande reforço. Você não está tendo que contar com alguma coisa certa acontecer. Eu acho que é uma ótima... casos do Dudu, do Gabigol. Caso do Dudu, do Gabigol. E se a gente voltar alguns meses, até do Cássio. Claro. E que a torcida do Cruzeiro está um pouco ainda cabreira com o Cássio, porque ainda não foi aquele jogador. E a gente lembra como a figura de um zagueiro foi muito importante no time do Diniz e como desconfigurou a equipe quando ele saiu, no caso do Nino. O Nino foi importantíssimo na construção ali do campeão fluminense e quando ele sai, o Fluminense sente muito justamente a figura desse zagueiro que participa muito do trabalho do Diniz. Muito bem. Podemos... Diga. Informação, porque a gente não pode deixar uma pergunta sua. Agora? Perfeito. Seba Domingues estava dirigindo o Tigre. Do México. Lá da Argentina. Da Argentina? Da Argentina. Tigre. Tigre. É não Tigres. É não Tigres. Não Tigres teve... é do México. Isso. O Tigre, ele estava comandando o Tigre. O Tigre, ele foi auxiliar técnico do Crespo no Aldo Rail, não no Al Ain, no Aldo Rail. Ficou 1 ano e meio lá, voltou para a Argentina. Em 2024, em abril de 2024, assumiu o Tigre, ficou até o final do ano, não fez boa campanha, mas não teve rebaixamento na Argentina, então ele não foi rebaixado. E agora assume o Vélez. Mas o Tigre estava na segunda?
É tanto time na Argentina que agora vocês perdem um pouco. Boa pergunta. Enquanto você checa... Muita coisa. Só lembrando, se eu não estou enganado, Bira, Mari, Eugênio, o Seba estava naquele time campeão brasileiro 2005? Estava, né? Estava. E tinha o Seba era um jogador importante ali. Ele não jogou bem no Corinthians, mas teve um determinado momento que dá uma rachada entre os argentinos, que a MSI trazia, Tevez, Mascherano, e os brasileiros, né? Que alguns eram até da molecada ainda, né? Betão, Rosinei e tudo. E o Seba, tinha o Johnny Herrera, também chegou, que é chileno, né? Mas também estava no grupo dos estrangeiros. E o Seba era o argentino que todo mundo gostava dele, e ele meio que fazia a ponte ali, ele e o Betão ali meio que tentavam fazer a ponte ali, o Betão também, todo mundo se dava bem com ele, mas tecnicamente falando... Era muito amigo do Tevez. Então, justamente, ele fazia um pouco essa ponte. O Seba também, mas... Então todo mundo torcia pelo Seba, né? Queria ver se dá certo, tudo, mas não teve jeito. Ele não teve uma grande passagem. Ele que vinha de ser campeão argentino pelo Newell's Old Boys, como capitão do Newell's Old Boys. Ele chegou com muito cartaz. Eu já vou... Ó, tá vendo ali? Tá vendo ali? Ó, tava o L ali. Você viu o L que tava mostrando? O que quer dizer? Tem novidade. Coisa boa. Rádio Band News. Coisa maravilhosa. Tamo na área. Cadê o L? Coloca o L aí, gente. Eu falei do L, coloca o L, por favor. É da casa. Coloca o L aí, da rádio. Mas, enfim, vamos seguindo. Luciano Dias, por favor, me fale a respeito desse ponto específico ao fim da matéria do nosso querido Gabriel Marques. Essa situação do jogo do Cruzeiro, que era no domingo 19, foi passado simplesmente assim, pum, uma semana antes, foi encaminhado pro sábado, no mesmo dia de nada mais, nada menos que um clássico entre Cruzeiro e Atlético lá nos Estados Unidos, com todas as estrelas contratadas do Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Por favor, o Pedrinho tá certo de pegar e chutar o balde, né? Oi, Elton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É difícil achar palavras para definir uma situação como essa que está acontecendo no início do Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol, também a detentora, né, dos direitos, meio que queimando o filme do próprio produto. Uma vez que o Campeonato Mineiro já é taxado como um campeonato ruim e você simplesmente colocar um dos grandes no mesmo dia de um clássico, jogo da televisão, e aí, diante disso, você estraga o seu próprio produto. É um tiro no pé da Federação Mineira de Futebol neste momento, e o Cruzeiro tem toda a razão de buscar discutir, buscar alternativas e também tentar a mudança de data. E se não acontecer, é o esvaziamento do próprio produto. Como eu disse, tiro no pé da Federação, uma vez que o Cruzeiro já iria com o time reserva, sendo sábado ou não, mas quem vai assistir esse jogo de Cruzeiro e Tombense no Mineirão? Sendo que no mesmo horário, praticamente, tem um clássico tão aguardado, estreia de grandes jogadores do Cruzeiro lá nos Estados Unidos. Falta entendimento. Então o Cruzeiro tem todo o direito de reclamar mesmo, porque inadmissível é essa situação, Elton. Ô Roger, aí vem aquela frase, né? Pra quê? É simples. Que entendimento eles tiveram para chegar a esse ponto de pegar e colocar o Cruzeiro concorrendo com o Cruzeiro? Falta de logística, né, da FMF, sabia possivelmente do calendário que aconteceria esse torneio nos Estados Unidos, então totalmente falta de logística, tanto da Federação Mineira, dos seus dirigentes, né, e um entendimento maior, tanto com a diretoria do Cruzeiro, do próprio Atlético, já que o Galo também vai ter um jogo no mesmo horário, seu Sub-23 possivelmente disputando o Campeonato Mineiro, juntamente com o torneio dos Estados Unidos, ou seja, vamos ter praticamente 2 times no mesmo horário, né? E fica essa divisão de torcida. Obviamente que a torcida, tanto do Galo quanto do Cruzeiro, vai beneficiar e preferir assistir e acompanhar os jogos no torneio dos Estados Unidos. E aqui, tanto o Campeonato Mineiro, mas os estádios ficarão vazios ou não na proporção que a gente esperava durante esse estadual. Falta totalmente de logística da federação. É assustador, né? A gente debater isso uma semana antes do campeonato começar, uma semana antes de um clássico, né? Um amistoso que vai ter nos Estados Unidos, preparatório, e a gente discutindo isso. Eu entendo perfeitamente o sentimento do Pedrinho e a raiva que ele deve estar sentindo, vendo a forma que foi movimentada junto à detentora e a Federação Mineira toda essa situação, Thiago. E com razão a raiva do Pedrinho, né, Elton? Com razão, ele tem 100% de razão ao
questionar a situação da Federação Mineira de Futebol, a opção da Federação Mineira junto com a detentora da transmissão do Campeonato Mineiro, mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente ter a certeza de que o clássico, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, é muito maior do que o Campeonato Mineiro. O clássico, ele é maior do que o campeonato. Mas não precisa nem de ir muito longe, não. Desculpa ter interrompido você, não tem problema mas nenhum, o Mendes Sá e o Beira-Rio, lá em Santa Luzia, no campo do Beira-Rio, é maior do que o Campeonato Mineiro. O Valuzinho tá querendo te provocar. O Valuzinho tá querendo te provocar. Hoje ele tá afiado. Ele tá querendo Desculpa, te provocar. mas não aguentei. Nem não tem problema, pode o clássico, o Cruzeiro e Atlético, Atlético Cruzeiro é uma desproporção muito... Você exagerou, amigo, Então, nessa aí. O resumo não existe Campeonato Mineiro sem Cruzeiro e Atlético. Exato. Não, existe e deveria existir. Não, deveria acontecer, inclusive, sem os dois, sem o América, sem quem tá na Série B, que é o Atlético hoje. Não tem proporção. Mas, enfim, eu acho que é um bom momento pra gente ver a diferença que é. Olha só, vai ter um jogo amistoso, um jogo que não vale absolutamente nada, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de título, um jogo amistoso. E nós teremos, com certeza, os torcedores muito mais preocupados com este jogo que com a estreia do Campeonato Mineiro. O que eu imagino, Thiago, é que assim, o jogo entre Cruzeiro e Tombense, ele vai acontecer no sábado, até o momento é no sábado, 4h30 da tarde. Eu nem sabia que era Cruzeiro e Tombense que ia ser o jogo. O clássico entre Cruzeiro e Atlético nos Estados Unidos começa às 5 horas da tarde na tela da Band, tá? Sintoniza aí na gente. Tela da Band. Tela da Band, 5 horas da tarde. Cruzeiro e Atlético na tela da Band. Então fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente. Tenho certeza que quem vai ao Mineirão, os torcedores do Cruzeiro que vão se dirigir para o Gigante da Pampulha, eles vão estar na arquibancada com um celular na mão, acompanhando o jogo. O interesse vai ser esse valor. Eu acho que muita gente vai até o Mineirão porque gosta mesmo de ir ao Mineirão, ir ao estádio, sentar na arquibancada, mas vai estar ligado da tela da Band, Valor. Elton, boa tarde para você, para o Roger, um grande amigo do rádio, para o Lu, para o Thiago e para o telespectador, né? Vou tentar, assim, é muito difícil, é muito incômodo falar dessa situação. O Campeonato Mineiro, por si só, a gente sabe do que ele acontece nos últimos anos e quando você pensa que não vai ter mais nada, tem essa situação. E o curioso, né? Aí estou falando num caso envolvendo o Cruzeiro. Recentemente, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro teve uma circunstância do jogo contra o Palmeiras, que envolveu o governo do estado, policiamento, Ministério Público, e a gente viu algo bizarro. Nesse caso, vale tanto para o Cruzeiro quanto para o Atlético, mas é impressionante como que o futebol está sendo tratado aqui no estado de Minas Gerais de uma maneira. Que recado que a gente está passando, hein? Das pessoas que estão envolvidas também no negócio do futebol. Porque o negócio do futebol, antes que alguém aí de casa ou de qualquer lugar que esteja nos assistindo fale assim, mas isso é problema dos clubes, as pessoas, demais pessoas não estão... Não, o futebol, ele gira a roda econômica de vários setores. Como é que ficam, por exemplo, os ambulantes? Será que alguém para pensar nisso? Que estão ali fomentando a estreia de um campeonato mineiro que, apesar da relevância que tem, movimenta sim a região no estádio no dia. Enfim, cara, é revoltante, me faltam palavras sim, porque é de indignar. E cada vez mais, eu sei que não vai acontecer, mas eu faço questão de falar, acaba o Campeonato Mineiro. É interessante você ter citado isso, porque hoje o futebol não é somente o espetáculo dentro das quatro linhas. Sim. Hoje o futebol é um evento, como citou o Valu, gera e gira também a economia local. Não somente em Belo Horizonte, seja no Mineirão, na Arena MRV ou na Independência, mas também nos estados do interior, onde o público quer a presença, não sei, obviamente, possivelmente Atlético e Cruzeiro não vão levar seus principais jogadores no início dessa temporada no estadual, mas quem sabe no meio do campeonato, no fim do campeonato. Então há essa expectativa da economia local também ser girada e perde um pouco, vamos colocar, essa situação de uma passividade menor se realmente não acontecer uma logística ideal como está acontecendo nesse início do Campeonato Mineiro. É isso aí, pessoal. Conforme a imprensa argentina noticiou, o clima não está bom entre o zagueiro Valentim Gomes e a direção do Vélez.
Após ver as negociações com o zagueiro serem encerradas, o jogador teria tomado uma drástica atitude para forçar uma saída do clube argentino. O atleta conversou com o técnico Sebastião Domingues e pediu para treinar separado do restante do time. Ele exige que o clube mude as condições para ele se mudar para o Brasil. O atleta de 21 anos já estava palavrado com a Raposa, restando o clube entrar em um acordo. Nessa quinta-feira, Pedro Lourenço afirmou que vai recorrer da mudança do jogo do Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida contra o Tombense estava marcada para o dia 19 de janeiro, no domingo, e foi alterada para o dia 18, no sábado, às 16h30, mesma data do amistoso contra o Atlético nos Estados Unidos. A mudança foi feita pela Federação Mineira de Futebol nesta quarta-feira. Complicado, né, gente? Eles não facilitam mesmo a vida do Cruzeiro. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes. Até o próximo vídeo, gente!